gente não consegue alcançar alguns desses objetivos aqui, dessas necessidades, pode gerar algumas situações, ou fisiológicas ou psicológicas no nosso corpo, tá? E aí, eu até tinha falado na aula, por exemplo, quando a gente planeja algo para uma autorrealização e a gente não consegue, gera uma certa frustração, certo? Tiveram 2 ou foram 3 pessoas que pegaram um termo e começaram a... Falou o iniciozinho disso aqui, e depois que falou disso aqui, começou a falar termo de distúrbio homeostático, que vocês não sabem nem o que significam ainda. Que vocês vão ver isso lá para frente. E aí começou a falar de sódio, de cálcio, de... E aí eu fiquei lendo. Não era isso que eu queria. Não, no final eu vou dando, até porque vai faltar nota. Ainda falta um trabalho para eu dar a nota total para vocês. No final. Não se preocupe, não. Mas eu só estou dizendo para que não se repita. Porque não... Eu vou pegar outra disciplina com vocês. Na outra disciplina, não é uma disciplina leve, o Elenilson sabe, eu vou puxar um pouquinho mais de vocês, que é fundamentos, que é o nome diz, né? Fundamental para a enfermagem. E eu não estou falando só da minha disciplina. Eu acredito que vocês agora estão começando com disciplinas mais puxadas. Anatomia, vai vir saúde coletiva, saúde... Vocês estão pagando saúde mental, né? Saúde mental, aí vai vir fundamentos, vai vir saúde da mulher, muitas disciplinas longas e importantes que vocês precisam se dedicar mais, que vai cobrar muito mais de vocês. E aí, para vocês estarem atentos a isso. Vou. Não agora, provavelmente na semana que vem, porque sexta vocês vão fazer o último trabalho. Aí, só para vocês terem a lei... Eu, na verdade, falei só para vocês terem uma noção. Quem tem dificuldade, porque assim, toda turma que eu falo sobre essa questão do erro de português, de estar pesquisando e copiando igual. Não, do erro de português. Muita gente estava errando. Muito erro ortográfico, tá? Mas não é só essa turma. Todas as turmas, eu, vez ou outra, faço essa reclamação. Quando eu vejo muito. E teve muito nos trabalhos. Muito mesmo. Eu vou pedir para que vocês fiquem atentos. Porque, assim, é normal algumas vezes a gente não saber como se escreve, ter dúvida. Google está aí para isso. Pega o Google, escreve, o Google vai lhe corrigir. Tem outra situação. Quando a gente começa a ler, criar o hábito de ler... Eu estou voltando para cá, mas eu não estou ignorando vocês duas aqui não, tá? Quando a gente cria o hábito de ler, a gente vai ver tanto a escrita daquelas palavras que a gente meio que vai se acostumar. E aí, quando a gente vai escrever, vai estar gravado como é a escrita, certo? Eu sei que tem muito vício de linguagem, que é normal, mas a maioria das vezes o vício é na fala e não na escrita. Então, prestem atenção na hora que vocês... Eu não estou falando muito relacionado à pontuação, mas é mais a ortografia mesmo, tá? Se eu fosse passar o tempo corrigindo cada trabalho de todas as turmas de aluno, corrigindo os erros de português, eu nunca corrigia. Nunca terminava de corrigir, porque é muita coisa. Só que tenham em mente que daqui a pouco vocês vão estar estagiando, trabalhando, e aí vocês vão ter que escrever no prontuário. E prontuário é um documento. E vai estar o nome de vocês lá, escrito. Aí imagina alguém de fora
pegar o que você escreveu e ver um erro. Eu vou citar, eu não vou dizer que foi a turma de vocês, até porque realmente eu não vi isso na turma de vocês. Mas, por exemplo, pressão. A maioria das pessoas lembram que pressão é com SS. Mas eu já peguei vários alunos escrevendo pressão com C cedilha. Tá? Que aí, no caso, são erros muito graves. Então... Oi? Não, é sério! Não duvidem mesmo, não. Eu não tô aqui. E tem vezes que escreve desse jeito. Aí, assim... Eu entendo. Teve alguém que colocou, eu não sei se foi na turma de vocês, teve um trabalho que alguém colocou assim, a gente é algo que confunde, né? Quando a gente fala... Não, mas tem muita gente que confunde. Porque quando a gente fala assim, a gente de nós, é separado. A separa gente. E tem gente que escreve a gente junto. E a gente é agente secreto, agente de saúde, né? Essas coisas. Mas aí o agente, a gente vai... Ruim é quando escrevem, por exemplo, agente com J. Olha só, vamos lá. Eu hoje não rio. Eu não rio, porque assim, eu entendo muito, eu entendo a dificuldade de algumas pessoas, porque realmente alguns alunos dizem, professora, a educação, estudei tará. Eu sempre digo, não botem a culpa em escola. Escola. Não botem a culpa na escola. Tudo bem, cada escola tem a sua dificuldade. Mas se tivesse corrido um pouquinho atrás... Porque imagina, quanto tempo que a gente passa dentro de uma escola? 14 anos. A gente falando e escrevendo português o tempo inteiro. Teve muito erro nesse sentido, que não é ortográfico, né? Mas nós foi... Eu vou só sublinhando. Quando vocês verem alguma coisa sublinhada, deem uma olhada, que tá errado. Pode ser que algum erro tenha passado despercebido por mim, certo? Alguém tenha escrito alguma coisa errada e eu não tenha sublinhado. O que eu aconselho vocês é, releiam os trabalhos de vocês e tentem identificar os erros, tá? Quem não tem hábito de ler, começa a ler. Aí eu não vou obrigar vocês a lerem, porque, tipo, normalmente quando a gente tá na escola é literatura, aqueles livros antigos, né? Que nem todo mundo gosta. Eu mesmo não gosto. Nem todo mundo gosta. Cada um deve ter... Eu já devo ter dado essa dica para vocês aqui. Cada um deve gostar de alguma coisa. Tem romance, tem ficção, tem suspense, tem terror, tem tudo. Tem gibi. Gibi, pronto. Criança gosta de gibi. Gibi rapidinho você lê. Hã? Adulto também gosta. É porque gibi para adulto tem outro nome, mas... HQ, mangá, HQ. Pega essas coisas, é rapidinho que tu pega, lê, e você tá vendo como tá escrevendo a palavra certa. É só mesmo... Sim, sim. Aí, quando você cria o hábito, você vai encontrando. Na maioria das vezes, a pessoa tem preguiça de pegar um livro grosso. Se tem preguiça de pegar um livro grosso, pega um livro fininho. Vai lendo do fininho, né? Depois você vai tomando gosto pela leitura. E algumas vezes você não precisa nem comprar, minha gente. Abre site. Só não abre site de fofoca, pelo amor de Deus. Deve ter um monte de erro de português em muito site. Mas abre site de notícia, pesquisa alguma coisa sobre o que vocês estão estudando nas disciplinas e cria o hábito de ler sobre os assuntos. Já é uma leitura. Você já vai estar se habituando. Teve uma prova que eu apliquei esses dias que os alunos chegaram, professora, que palavra é essa? Quando eu fui, eu digo, minha gente, eu escrevi errado.
Eu digitei errado. Vez ou outra tem erro, tá? Mas aí, quanto mais vocês lerem, mais fácil fica de identificar. É uma dica que eu tô dando, para não se repetir. Fica feio depois um profissional tá escrevendo lá com a palavra, a ortografia totalmente errada. Porque quando é um erro pequenininho... Outra coisa, alguns alunos dessa turma, se vocês virem uma interrogação em cima da palavra, é porque eu não entendi a letra, tá? Então, se vocês virem assim, uma interrogação, eu não entendi a letra, eu passei um tempão tentando entender, aí eu não entendi, pulei. E eu não vou mentir para vocês, eu pulei, li o resto que eu estava entendendo e entendi o contexto. Acostuma. A dele não é, não. Eu falei a do Lerino. Desculpa, você falou hoje de manhã que a tua letra era horrível. É legível. Não, eu entendo, mas é porque tem palavras especificamente que a pessoa fica assim, ó. Mas deixa eu dizer, não foi só de meninos não, viu? Tiveram algumas meninas que eu fiquei assim, ó. Aí quem viu, por isso que eu tô dizendo, eu não tô dizendo meninos, eu tô dizendo no geral. Quem viu uma interrogaçãozinha assim, em cima da... É porque eu não entendi a palavra, eu não entendi a escrita, tá? Sublinhada é porque tá errado e a interrogação é porque eu não entendi. Queria saber que palavra era aquela. Os remédios. A gente vai acabar, na maioria das vezes, aprendendo mais os que a gente usa no nosso dia a dia. Tem muitos remédios que a gente não entra em contato com frequência. Aí a gente acaba... E normalmente quem escreve mais nome de remédio são os médicos. A gente só fala medicamento. Não, em alguns trabalhos, provavelmente quem vai dar fundamento sou eu vou cobrar. Mas trabalho. Ainda bem que você não paga Fundamentos 2, é Fundamentos 1. Hã? É porque normalmente colocam o mesmo professor que dá Fundamentos 1 para 2. Aí eu não sei se vai ser eu ou não. Entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Já tá querendo me expulsar. Juliana, ela já tá querendo me expulsar da turma. Tipo, não... É o quê? Vamos lá. A gente falou de inteligência emocional, acabou aqui nessa parte. Eu sei que nessa parte eu falei bem acelerado. Eu falei bem atropelando. Vocês conseguiram entender ao menos o que é inteligência emocional? Outra coisa do trabalho que eu esqueci de falar. Eu queria pontos assim, ó, de falar das emoções, de motivação. Só que teve gente que focou muito em necessidades de Maslow, porque eu falei mais de necessidades de Maslow na hora que eu coloquei no grupo. Então, quem falou só de necessidades de Maslow, eu não tirei ponto, tá? Quem não falou desses outros tópicos, eu não tirei ponto. Sim. Mas aí a gente falou de motivação. Eu até disse que ia fazer uma atividade, uma dinâmica. No final, nem pensei, mas a gente vê alguma coisa de motivação, tá? Quando a gente fala aqui de inteligência emocional, eu vou meio que resumir, porque eu não sei se ficou claro para vocês essa questão. Quando a gente fala de inteligência emocional, porque eu vi em alguns trabalhos, eu sei que eu não tinha nem dado isso para vocês ainda, que foi relacionado ao do filme, dizer assim, que a gente tem que
controlar ou que a gente não consegue controlar muito bem as emoções quando elas vêm, quando elas surgem. Tipo, raiva. Todo mundo já teve raiva. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem gente que grita, tem gente que quer bater, tem gente que chora. Esses são os 3 pontos que eu estou lembrando agora. Tem gente que é ignorante com as palavras. Enfim, tem gente que reage de diversas formas, tá? Quando a gente fala de inteligência emocional ou de resiliência, eu não estou dizendo para a pessoa não sentir aquela emoção. A pessoa ela vai ter que sentir. Mas é ela utilizar aquela emoção como uma forma de melhorar, tá? Ou como seja melhorar pessoalmente, profissionalmente, ou seja ajudar outra pessoa a melhorar, tá? Vamos tentar dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de frustração. Vocês vão escutar muito dizerem assim, quem faz enfermagem são médicos frustrados. Já ouviram isso? Pronto. E aí, muita gente, eu não vou mentir para vocês, que se você chegar numa faculdade de enfermagem, você perguntar, a maioria nem queria fazer enfermagem. A maioria queria medicina, não teve como passar e foi para enfermagem. Médico frustrado. Por isso que o pessoal fala isso. Mas a gente não pode generalizar. Tem gente que tá lá porque realmente gosta da enfermagem, tá? E eu espero que vocês estejam no curso porque realmente gostem dessa área. Não estou dizendo que depois vocês não queiram fazer medicina. Não estou falando isso, tá? Mas tem gente que entra porque não conseguiu passar, porque acha que não tem capacidade, ou alguém fica falando o tempo todo, você nunca vai entrar, você nunca vai conseguir aquilo. E aí você tem uma frustração. Uma pessoa com inteligência emocional pode pegar essa frustração e meio que dar eu vou chamar de solavanco, meio que dar um empurrão, tá? Como uma ferramenta de motivação. Eu vou motivar que eu esfregue, nem que seja por vingança, para você pegar e esfregar na cara da pessoa que disse que você não ia. Eu sei que esse exemplo que eu estou dando está sendo péssimo, mas nem que seja para isso. Tem muita gente que faz isso. Você não vai conseguir fazer isso. Aí a pessoa começa. Aí vai mexendo com tudo, né? Com a autoestima, vai mexendo com a autoconfiança, porque eu não sou capaz disso. Aí a pessoa vai lá para baixo. Só que você pode pegar esse sentimento, porque eu não estou dizendo que ninguém não vai sentir, vai. Pega esse sentimento e faz alguma coisa. Você vai ficar se lamentando, porque é aquilo que eu poderia ter feito, aquilo que alguém me disse que eu não era capaz, aquilo, blá, 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 blá. Fica naquela, né? Você pode pegar aquilo e fazer com que você mude de uma forma ou de outra. Tem outra situação. Aí tem um monte de meme, tem um monte de figurinha, tem um monte de charge, tem um monte de comentário, um monte de tudo, que diz assim, alguém era pobre e aí fica rico, tá? E aí algumas pessoas chegam para essa pessoa e diz, teve sorte. Vocês já viram isso? Fulano teve sorte. Não teve. Oi? Sim. Deixa eu dar... Eu não sei se vocês... Eu fiquei de mandar até um vídeo, eu acho que foi para vocês. Não sei para qual turma mais foi. Eu não sei se vocês conhecem. Ele é professor, ele é filósofo. É o Mário Sérgio Cortella. Algumas pessoas podem não conhecer. Quem me segue no Instagram, teve um dia desses que eu coloquei no meu story. Vaca não dá leite.
Viu? E nisso, na verdade, eu só repostei porque eu vi algum aluno postar e eu já tinha assistido aquele vídeo. Aí eu peguei e repostei, tá? Vaca não dá leite. É o título do vídeo dele. Aí todo mundo, mentira, né? Porque vaca dá leite. Não, vaca não dá leite. Quê? Então, é esse o ponto. O que é que ele chegava? Eu vou contar o que ele fala no vídeo, tá, minha gente? Ele dizia para os filhos, eu nem sei quantos filhos ele tem, que quando os filhos completassem 12 anos, o presente de aniversário dos meninos ia ser o segredo da vida. Qual é o grande segredo para que se tenha uma vida boa? Aí o filho mais velho dele, quando completou 12 anos, 4 horas da manhã, foi até o quarto do pai e disse: pai, estou completando 12 anos. Quero saber qual é o segredo da vida. Ele levou o menino para a sala e aí foi e disse: vaca não dá leite. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite. Ele, como assim não dá leite? Não dá. Porque para que você beba o leite, tu tem que acordar não sei qual hora da madrugada, pegar o banquinho, ir lá, amarrar a vaca, sentar, ordenhar para você beber o leite. Isso. Para mojar. Não sei disso. Sei que a gente tem que tirar o leite. O importante é que a gente tem que tirar o leite. Que a gente não vai. Então, vaca não dá leite. A gente tem que ter o trabalho de ir lá e tomar dela. Chegar lá e tirar o leite da vaca, roubar o leite da vaca, né? Para que a gente usufrua. Aí, teve uma situação também, um vídeo dele, que aí fala assim, pelo que eu estava falando, de dizer, fulano teve sorte, cresceu na vida, não é sorte. Aí um dos filhos dele chegou e disse bem assim, ou foi de um amigo dele, não sei. O que importa é a história, tá? Não foi se era dele, era ele que estava falando. Não. Ele chegou e disse bem assim para o pai, o menino, eu não quero fazer faculdade. Aí ele está certo. Por quê? Ele disse, vou não fazer faculdade. Steve Jobs não fez faculdade. Não sei dizer o nome, não. O cara do Facebook não fez faculdade e o... É o Steve Jobs. O do Windows. Bill Gates. E o Bill Gates não fez faculdade. E olha o que conquistaram. Um criou o Windows, o outro criou a Apple e o outro criou o Facebook. Obrigada. É Mark Zuckerberg. Os três. Aí o pai olhou para o menino e disse, sabe o que os três têm em comum? Não. Os três entraram em Harvard e largaram a faculdade. Harvard é uma das faculdades mais difíceis de entrar. Sim. Só isso. Aí ele foi e disse, você não quer fazer faculdade? Beleza. Quando você entrar em Harvard e largar, eu deixo você não fazer faculdade. Entre. Aí você segue o exemplo dos três, né? Então, não, mas tem brasileiro que se inscreve e consegue. É um processo burocrático. Mas consegue. Mas aí depois o povo fala que foi sorte, né? Não sabe o que a pessoa passou. Arrumado. É porque a gente tende, quando eu digo a gente, a maioria das pessoas, o ser humano tende a rebaixar para tentar justificar um erro seu ou para você tentar se sentir meio que melhor ou menos pior. Não vamos dizer, está muito errado esse português, menos pior. Muito. Mas está muito errado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente é nordestino. Não, vamos não fazer isso, porque depois vão dizer que nordestino fala errado. Não é só... É o quê? Aí vão dizer depois que eu estou ensinando vocês a falarem errado.
Faça. Não, 2013 eu me formei. 2008. Eu entrei na época do PSS. Eu não sei como está sendo nota do Enem, mas... Ó, quando eu fiz, era PSS 1, 2 e 3. Ô, mulher, não chama de velha, não. Tem tempo. Aí a gente fazia, tirava nota e somava as 3 e dividia, né? No PSS1 eu tirei 730, no 2 aí eu adoeci, passei um bom tempo, não consegui estudar direito, tirei 560 e no 3 eu tirei 600... Foi 600 e alguma coisa. Foi 680 ou foi 690? Pronto. Mas qual era a diferença? Na época do PSS, a concorrência basicamente era só Alagoas. Enem. E outra, no PSS, eu já tinha uma média estabelecida. Entendeu? Então, por exemplo, todas as pessoas que tirassem acima daquela média podiam entrar. E no Enem tem a nota de corte, né? Não, mas na época do PSS já tinha cota. Menor idade? Regionalidade. Ah, mas quando eu fiz, porque eu optei para fazer, não sei se é desse jeito, eu optei para fazer aqui em Arapiraca, na UFAL daqui de Arapiraca. Aí, como eu moro aqui em Arapiraca, a minha nota aumentava em 10%. Então, deve ter ido para 700 e pouco. Vocês entenderam? Eu não sei como está funcionando agora, tá? Mas voltando para cá. Quando a gente está falando assim de emoções, de principalmente, uma coisa que eu notei, e eu não estou dizendo que foi errado, não, que muita gente separou na hora do filme, da redação do filme, separou assim, como sendo emoções boas ou ruins, ou positivas e negativas. Não estou dizendo que está errado, está no sentido negativo. Até porque todo mundo falou que era importante. Mesmo as negativas, é importante que a gente sinta, tá? Então, quando a gente deixa de sentir ou quando a gente não controla as nossas emoções, do tipo, tô com raiva e eu não tô sabendo lidar com aquela raiva. Algumas vezes, essas emoções, elas podem trazer respostas fisiológicas para a gente. Sabe quando a gente diz assim, deixa de tanto estresse, porque tu vai acabar adoecendo de verdade? Isso é verdade. Aqui. Cadê? É do esgotamento mental. É a doença, é a síndrome aqui. Isso. Quando a gente fala muito, para falar aqui do esgotamento, da adaptação, a gente acaba se submetendo muito a estresse. Se a gente hoje for comparar o nível de estresse que a gente é submetido hoje em dia ao nível de estresse que os nossos avós eram submetidos, não sei porquê, mas era bem menor. E hoje a gente se submete muito mais ao estresse. Vamos começar. Eu não sei como foi, até porque eu sei que tem pessoas bem mais novas do que eu. Mas vamos começar tipo, na escola. Porque normalmente quando a gente é criança, a gente vai para a escola, estuda um horário, não é assim? E no máximo faz o quê? Educação física, não sei como está sendo nas escolas agora. Educação física, que pode ser no horário normal que você faz a aula, ou em um horário diferente. Algumas escolas
deixam você trocar a educação física por um outro esporte, porque tem escola que oferece, né? Alguns esportes. E aí você escolhe e vai fazer. Só que tudo bem, eu entendo que isso é bom para criança, blá, blá, blá. Só que aí tem pais, quando eu tô falando pais, é pai e mãe, tá? Tem pais que querem colocar a criança para fazer de um a tudo. Aí bota a criança para fazer um esporte, bota a criança para estudar inglês, bota na escola, bota em não sei o quê, bota para aprender um monte de coisa. E aí aquela criança, ela não tem tempo de ser criança, de brincar. Aí ela já começa a se estressar de criança, né? Desde quando é criança, vai se estressando, se estressando, se estressando. Hoje em dia, a gente cobra muito mais do profissional do que antigamente. E aí a gente vai acumulando estresse, e mais estresse, e mais estresse, e a gente algumas vezes não sabe lidar com isso. Todo mundo tem que ter uma válvula de escape. O que é essa válvula de escape? Eu tô com uma dessas emoções estourando. Eu tô com uma raiva muito grande. Eu tô com um estresse a ponto de engolir uma pessoa. Eu preciso de uma válvula de escape. Eu preciso encontrar alguma coisa que eu goste de fazer ou que eu faça que me distraia e que me acalme. Eu não posso dizer para vocês qual é a válvula de escape, porque cada pessoa tem uma diferente. Tem umas pessoas que gostam de ouvir música e com a música se acalma, seja a música que for, tá? Tem pessoas que gostam de assistir filme, comer, caminhar ao ar livre, praticar algum exercício físico, várias coisas. A gente tem que encontrar uma válvula de escape. Porque quando a gente não encontra, a gente vai entrar em um ciclo. O primeiro ciclo é o de reação de alarme, que é aquele que a gente está a tempo de explodir mesmo, de gritar, de ser ignorante, de querer bater, de esse estresse, de você não aguentar. Só que quando você não vai controlando, você só é jogado mais ainda. Você não sai daquele ciclo, você vai ter que se adaptar. Porque ou você se adapta àquela situação ou você desiste. E aí, algumas vezes, você não pode desistir do emprego, porque você está sustentando uma família. Porque você não tem quem lhe sustente, você mora só, você tem um monte de responsabilidade. E aí você vai ter que se adaptar àquela situação. Só que você ainda não sabe lidar com o estresse, não encontrou uma forma de controlar a situação estressante. E aí entra na pior fase, que é a fase de exaustão ou esgotamento. É, isso. Hoje em dia, existe uma... É mais voltada para o trabalho, mas pode acontecer em qualquer situação. Uma síndrome, que ela pode ser chamada de síndrome do esgotamento profissional ou síndrome de burnout. Burnout. Tem várias pessoas que falam nomes diferentes, tá? Que basicamente é você criar um estresse tão grande no ambiente de trabalho que você entra em um estado depressivo pelo fato de ter que ir trabalhar. Você está esgotado de ir trabalhar. Você não aguenta, você vai... Tem uma imagem, é porque eu não botei. Tem uma imagem que relata, que mostra, tem fala nenhuma, é a imagem só. Como se a pessoa tivesse com um peso. E ela tá fazendo isso aqui, ó. Para chegar no trabalho. E aí ela vai fazer o trabalho de qualquer jeito. Porque essa pessoa está desmotivada, essa pessoa está estressada, essa pessoa está em uma situação que não consegue resolver, mas é normalmente voltada para o trabalho. Minha gente, o tanto de profissionais que acabam se afastando por essa síndrome não é pouco. Tem profissões que são mais suscetíveis. Uma das mais suscetíveis são professores, enfermeiros, bombeiros, policiais, que precisa estar o tempo inteiro em alerta, que são profissões estressantes, certo? Pro Vidas até então tá frio, né?
Então, vamos fazer o seguinte. Quem está nessa região, se quiser se espalhar, porque o ar vem todo para cá. Não, não é para sair, não. Era só para se afastar, Maxwell. Só se afastar. Vamos lá. Na verdade, eu já falei um pouquinho nas aulas sobre psicanálise. Então, eu não vou aprofundar muito. Eu nem vou ler aqui, tá? Eu vou meio que resumir. Lembra que eu falei que a psicologia... É porque isso vai ser voltado muito para o profissional psicólogo. Para a gente não vai importar tanto. Eu coloquei para a gente tentar entender. Lembra que em uma das primeiras aulas eu coloquei aquela pirâmide para mostrar o consciente do nosso subconsciente, tá? Do nosso inconsciente. E que a gente tem 3 linhas de psicologia que são trabalhadas, que é o TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, tem a Gestalt e tem a psicanálise. Tem as 3 abordagens, tá? A psicanálise, ela foi criada por Freud. Minha gente, se lê Freud. Não é Freud, não, é Freud, tá? Ela foi criada por Freud, que era um psiquiatra. Ele era um médico psiquiatra. Basicamente, foi ele que... Eu não sei dizer se foi ele que inventou a hipnose ou se foi ele que pegou a hipnose como uma forma de tratar alguns distúrbios. Eu vou falar o que Freud diz, embora eu não concorde com muitas coisas, tá? Eu acho que nem todos os psicólogos concordam. A gente tem que ter em mente que isso era na época dele. Hoje em dia, a gente tem que pensar na nossa realidade. Basicamente, Freud, ele pensava que a personalidade e o comportamento humano, ele sempre seria induzido pela libido, pelo desejo sexual da pessoa, tá? Então, basicamente, para ele, todos os distúrbios mentais são devido a algo na libido. A ausência, ao excesso e assim por diante. Sempre estaria relacionado a esse ponto de vista. A gente sabe que não é assim, tá? E aí ele começou a estudar o inconsciente, a personalidade como um conjunto de reações de modo de ser característico de cada indivíduo. Eu vou falar não de libido, porque libido é mais voltado para desejo sexual, mas relacionado a prazer. Que a gente sente prazer não necessariamente com relação sexual. Você pode sentir prazer, por exemplo, ela está vendendo brigadeiro, né? Quando a gente come chocolate, a gente sente prazer. É uma forma de eliminar um dos hormônios que gera essa sensação de bem-estar. E a gente começa a descobrir isso desde a infância. Então, por exemplo, todo mundo aqui, eu acredito que já deve ter convivido com bebê. Tem uma fase do bebê que ele está engateando e ele tudo coloca na boca. Tudo que ele vê pela frente, ele quer pegar e colocar na boca. É uma das fases. Aí, Freud fala que isso é a fase oral. Ele sexualiza tudo, tá, minha gente? Freud, ele sexualiza tudo. Mas hoje em dia a gente sabe que essa fase é a forma do bebê de conhecer os objetos, sabor, tá? Óbvio que a gente tem que ter cuidado para ele não pegar, engolir um objeto pequeno ou até mesmo alguma coisa tóxica que pode causar uma reação na criança. A gente tem que ter esse cuidado. Mas é uma forma da criança conhecer, tá? Conhecer o mundo, conhecer o ambiente, os objetos. Então, vão ter fases, tá? Quando ele fala da personalidade da pessoa, ele vai dividir, Freud, na psicanálise, vai dividir... Eu sou desastrada, deixa eu sair daqui. Quando ele divide a personalidade, ele vai dividir em 3 tipos. E todo mundo tem essas 3 partes da personalidade funcionando simultaneamente. Que é o id, não é idiota, tá? É só id. ID. Só é antes de alguém
tirar a piadinha, né? Só id, ego e o superego. Cada um... Para cá ou para lá. Cada uma delas vai estar relacionado com genética ou até mesmo com coisas que a gente aprende. Então, por exemplo, o id, ele vai estar muito responsável pelos nossos instintos. É toda a carga genética, é toda a carga histórica que a gente carrega. Um exemplo. Se eu estou... Deixa eu tentar... Eu estou em um lugar muito silencioso. Se eu escuto um barulho estrondoso, provavelmente a gente vai ter um susto. E aí algumas pessoas têm algumas reações. Umas correm, outras gritam. Tá? Essa reação é a parte do id que está dizendo que é para eu fazer aquilo. Você está... Você está em um lugar e está tendo um arrastão. Aquele povo... Vocês entenderam, né? Vem uma multidão correndo. O que é que vocês vão fazer? Correr também. Mesmo que você nem saiba o motivo daquela multidão estar correndo, você corre também. Porque você nem pensa. É instinto. É instinto nosso. E junto. Vai no meio. Você não sabe para quê? Com medo, professora. Isso aconteceu aqui. Eu acho que você comentou. Tu reagiu? Tu ia falar o que, Lenilson? Ai, você ri também. Pode ser. Eu não sei se isso está relacionado a essa parte da personalidade, mas pode ser. Normalmente é uma reação instintiva que a gente tem, tá? Você pode estar passando por uma situação e de repente você faz um movimento de proteção, mesmo que você não entenda o motivo, mas é o seu instinto que está falando, tá? Está fazendo com que você fale mais alto. Aí a gente tem o ego. O ego basicamente é a nossa consciência. É uma evolução intelectual regida pela realidade. Eu tenho consciência de tudo que está acontecendo aqui. Certo? Eu tenho consciência de que eu estou na sala, que tem alguns alunos e que eu estou dando aula. E eu tenho consciência do que eu estou falando aqui no meio da sala. Estou dando só uma comparação. O superego são valores que a gente acaba aprendendo. Normas, regras que a gente acaba aprendendo durante toda a nossa vida. E algumas vezes, esses 3 pontos podem entrar em conflito. Eu dei em outra turma esse exemplo e gerou polêmica. Mas eu vou dar o meu ponto de vista sobre esse ponto, porque eu vou usar o mesmo ponto, tá? O mesmo exemplo. Digamos que... Deixa eu pensar. Como é que eu vou falar? É justamente para não criar a polêmica que causou na outra turma. Peraí. Digamos que 2 pessoas, elas se conhecem e têm atração uma pela outra. Atração sexual, independente de ser do mesmo sexo ou do sexo oposto, tá?
Sim, duas pessoas. Elas acabam tendo atração, uma pela outra. É o id que está agindo. É um instinto, tá? A atração sexual, ela vai ser instinto. Até porque, eu vou falar de paixão. Se apaixonar, de gostar de alguém. Normalmente a gente não escolhe por quem a gente se apaixona, né? Não, porque seria muito fácil se a gente decidisse, vai ser fulano. E seria muito fácil. Mas normalmente não acontece desse jeito. E aí, quando você sente atração pela pessoa, é o id que está agindo. Certo? E aí você acaba deixando de se envolver. Você fica com aquela pessoa. Só que você sabe que aquela pessoa é comprometida. Aquela outra pessoa pode ser uma pessoa casada, que tem namore, que seja noivo, enfim, qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, tu foi lá e ficou com a pessoa. Você teve o instinto do id, você tinha consciência, porque o seu ego te disse, isso não é certo. O ego lhe falou. Algumas vezes você pode ignorar o ego e ir pelo id. Aí depois que você fica, consciência pesa. O superego. Vem o superego e fica martelando. Porque você vai contra os seus princípios. Não estou generalizando, tá? Porque pode ser que alguém não se sinta nem um pouco culpado em ficar com alguém comprometido. O que mais a gente vê é isso. Então, pode ser que aconteça isso. Se a pessoa não tá nem aí, o superego nem vai entrar em ação. Ele vai ficar lá quieto, tá? Vai ficar quietinho. Vai ser ignorado, o coitado. Outro exemplo que eu vou dar. Vocês já ouviram falar em... É um distúrbio, tá? Cleptomania. Cleptomania. Pessoas cleptomaníacos que roubam. Eles roubam alguma coisa porque é um distúrbio, tá? Aí, digamos que eles roubam porque o id assume o controle. É um instinto. O ego vai fazer com que ele esteja consciente de que naquele momento ele está roubando alguma coisa, ele pegou alguma coisa. Certo? Mas depois vem o superego. E aí ele pode entrar em uma crise de ansiedade, em uma crise porque pode vir outros distúrbios associados. E isso gera conflito, vontade de espirrar. Que horas, hein? 3h20. Tô falando demais. Então, aí pode entrar em conflito. Eu vou acelerar. Eita, eu pulei esse slide. Sexta. Olha só, eu pulei esse slide de distúrbios psicossomáticos. Lembra que eu falei nesse instante que quando a gente se estressa muito, quando a gente não... Sobe a máscara, por favor, os dois. Quando a gente não consegue controlar ou lidar muito bem com a situação, a gente acaba adoecendo. Literalmente, tá? Não é algo psicológico. É algo real. Então, isso. Aí a gente vai colocar assim, uma pessoa que está sob um efeito psicológico muito intenso, ela vai ter gastrite. Sabe que o povo fala, eu tô com gastrite nervosa? Porque ela tá tão estressada, que o corpo dela, a mente, vai responder através de uma forma fisiológica, através da gastrite. Isso a gente chama de distúrbio psicossomático. Isso, a pessoa somatiza. Somatizar
é você juntar muitos problemas psicológicos, você não sabe resolver, você fica naquele desespero de tentar sair daquela situação, você não consegue e o seu corpo começa a lhe dar vários alertas. E aí você começa a adoecer. Então você vai ter enxaqueca, dor de cabeça, você vai ter dor em um canto, dor em outro, e assim cai cabelo, mancha na pele, começa a aparecer um monte de problema, tá? Eita, voltando. Essa parte aqui de... Eu tô pulando porque eu já falei. Durante a disciplina toda. Níveis de consciência, consciente, pré-consciente e inconsciente. Já falei sobre isso. Quando algumas vezes a gente não consegue controlar os conflitos entre o id, o ego e o superego, podem acabar. Podem, pelo amor de Deus, não digam que vão, tá? Mas podem acabar surgindo alguns transtornos mentais. O mais comum é o transtorno de ansiedade, que hoje em dia é a coisa mais comum que a gente está encontrando. Então, é o que a gente não tem como a gente controlar. Basicamente, não tem como a gente controlar, tá? O que a gente pode tentar fazer, porque a parte do id, como é instintivo, a gente não controla. O que a gente vai controlar é o ego. A gente vai controlar muito mais o ego, porque é a realidade. Então, por exemplo, se você tem um instinto de algo e você sabe que aquilo é errado, é você não agir por impulso, certo? E é o que a maioria das pessoas fazem. E eu tô falando isso não só, por exemplo, de relacionamento. Tem gente que recebe salário, vai no shopping, vai no centro, sai comprando 1001 coisas. Isso foi o id. É instinto. Quando você para e olha, já foi. Aí você vai chorar com o cartão de crédito. Né? Mais ou menos isso, tá? É um impulso. O id é o impulso. O ego controla. E o superego é o que dá as regras. Não necessariamente a sociedade, tá? Mas o que você constrói... Lembra que a gente já falou um pouco de valores, princípios, regras? Então, são situações que você constrói dentro da sua personalidade que vai gerar o superego. Por isso que eu falei, quando eu dei o exemplo de traição, vai ter gente que não vai estar nem aí. Porque isso não vai ser um valor e um princípio para aquela pessoa. A lealdade para aquela pessoa não vai importar. Se for uma pessoa que nunca traiu, vai se sentir mal. Tá? Vai acabar se sentindo mal. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês vão ver muito isso em saúde mental. Vocês já estão pagando, né? A parte da reforma. Eu vou depois mandar uma música que eu acredito que a maioria conhece. Maluco Beleza, de Raul Seixas. Eu vou mandar para vocês escutarem. Eu botei na outra turma, na sala, mas não vai dar tempo. Eu prefiro terminar o slide, tá? Vocês escutam em casa e tentam prestar um pouquinho atenção. Porque quando a gente pensa o que é loucura e o que é normal e anormal, o que é para vocês? É confuso. Porque todo mundo tem momento de... Quem nunca fez uma loucura? Todo dia.
Você prefere se arrepender do que fez do que no que não fez? Bom, eu também sou assim, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Mas na maioria das vezes eu me arrependo. Eu me arrependo. Mas ao menos a pessoa foi lá, meteu a cara e fez alguma coisa. Tá, obrigada. Não, bota aí não. É porque eu tô andando e aqui onde eu tô não pega. É o que eu disse. O A pega só aí. Por isso que vez ou outra eu tô parando. Ela tá movimentando agora? Ah, então desde de manhã que ela tava parada. Ela só pega aqui, por isso que eu tava vez ou outra. Eu até disse, vou sair daqui, porque eu tava pegando o ar, entendeu? Tava com calor, eu tava pegando o ar. Oi? Eu ainda tô com calor, não tá chegando não. Daqui a pouco eu vou pra ali, porque aqui não tá chegando não. A Juliana falou, de que, ou foi a Emily, não, agora eu não lembro, que loucura é o que foge do padrão, do que é normal. Foi a Emily. Do que é normal. Mas a gente nem sabe o que é normal. Porque o que é normal? Porque normal é o que a sociedade impõe. Existe. O pior é que sociedade existe. Mas, assim, normal é algo que a sociedade vai impor. Na verdade, normal é algo comum. É algo que a gente encontra com frequência, né? É algo normal. Mas aí quando a gente fala em normal e loucura, tem uma frase que de louco todos temos um pouco. É porque vocês, não sei se vocês viram isso em saúde mental, mas há pouco tempo, não faz muito tempo, que homossexualismo era considerado uma doença mental. Olha o absurdo. A pessoa era internada em um manicômio. Primeiro, que nem devia existir manicômio mais. Vocês sabem disso. Vocês estão vendo reforma psiquiátrica, né? Isso. E o CAPS e tudo mais, né? A pessoa ser internada, óbvio que o tratamento não é tão como antigamente. Antigamente tinha eletrochoque, minha gente. Um absurdo. Eu acredito que o eletrochoque não. Mas violência... Não tem, tem. Eu vou dar um relato. Agora eu preciso dar esse relato. Eu preciso dar esse relato porque foi algo que aconteceu com uma ex-aluna e ela veio desesperada falar comigo. Estava até no estágio, ela foi minha aluna do estágio. Eu não sei o motivo, não lembro o motivo. Uma prima dela entrou em depressão e decidiram internar ela. A prima. Internaram a prima dela. E tem visita, né? Você pode ir visitar e tudo mais. E ela ia visitar a prima e ela observando que a prima estava melhorando, só que quando foi se aproximando da alta, ela começou a perceber a prima regredindo. Mais calada, falando só algumas palavras, bem retraída, e ela teve alta. E aí, quando ela teve alta, quem foi buscar? Ela foi essa minha aluna, essa minha ex-aluna. E aí ela disse que quando levou ela para casa, ela não deixava a prima tocar nela, não deixava, eu não vou falar nome de instituição não, tá? Não deixava ela tocar, não falava nada, nenhuma palavra, não respondia a nada. E ela nunca teve pudor, nunca teve vergonha
de se trocar na frente da prima, no caso da minha aluna. E aí ela tinha pedido para que ela trocasse de roupa ou tivesse ido tomar banho. Eu não lembro direito como foi a história, não. E ela não foi. Aí ela pegou, chamou a prima, começou a tentar conversar, e a prima começou a se desesperar, e a chorar, e a chorar, e a chorar. E depois de muito, muito tempo de conversa, ela descobriu que a prima tinha sido estuprada no hospital psiquiátrico. Dentro do hospital psiquiátrico. E tinha sido anal, minha gente, foi tão agressivo que rasgou e o reto saiu. Vocês entenderam o nível de violência que deve ter acontecido? E ninguém no hospital percebeu nada. Porque como é que eu tô... Eu não sei, porque depois, já estava no finalzinho do estágio, eu não tive mais contato com essa aluna. Mas até onde eu sei, ela tinha dito que desconfiava de funcionários, de terem dopado, porque a prima disse que lembra de terem dado uma medicação diferente a ela. E aí provavelmente foi algum sedativo forte para dopar. Enfim, mas aí eu não tenho como dizer se foi, se não foi, né? O absurdo que entra é como é que os profissionais eles não observaram. Porque eles estão lá o tempo todo e eles estão vendo evolução ou não. Uma evolução boa ou não do paciente. E como é que dão alta vendo que a paciente estava saindo pior do que como entrou? Vocês entenderam? Então, como é que eu chego? Como é que eu, como seja profissional, pessoa, seja lá o que for, como é que eu posso chegar e dizer que alguém é doido, que alguém é louco, se nem a gente sabe o que é normal? Calma. A gente nem sabe o que é isso. Essa parte de distúrbio mental, eu vou deixar para vocês verem em saúde mental. Vocês vão ver os distúrbios todos. Borderline, histeria, sociopatia. Já viram alguns? Esquizofrenia. Na palestra falou um pouco sobre tudo isso. Uma coisa que interfere muito com o psicológico de qualquer pessoa, isso vai ser o tema do trabalho que a gente vai fazer na sexta. Vai ser uma das partes do trabalho, tá? Que é luto. Luto. Morte. Luto. Isso. Mas vai fazer na sala de aula, viu? Vamos lá. Algumas vezes a gente não consegue, eu vou dizer, entender, porque eu tenho, deixa a Leandro tirar uma foto que eu vou voltar. Eu tenho uma pessoa que ela está internada e nem sempre eu vou ter um acompanhante. E aí o paciente entra com alguns questionamentos. Primeiro que ele pode ter algum quadro clínico que faça com que ele perca a consciência e quando ele acorde no hospital, lugar estranho, tá? Segundo, pode entrar uma ansiedade para ele ver e entender o que é que está acontecendo. Depois vem quem vai poder cuidar daquela pessoa. Se pode ser um familiar ou se não vai poder acompanhante. Porque a pessoa está lá, cadê a família? Imagina que é um lugar estranho. Alguém já se internou aqui? Por muito tempo? Só tomar um soro e ir embora. 2 dias. Não, se internar normal. De doença. Poucas pessoas se internaram. Acompanhante. É horrível. Tanto acompanhante quanto se internar. É horrível. E uma profissional, da minha avó, e ela pediu para mim explicar na minha avó. Mas ela lhe ensinou? Não, ela vai explicar, se ela não pode ficar em casa, ela não vai pra gente. Aí, assim, ela me deu a explicação,
Porque normalmente a gente faz isso quando o paciente está para ter alta. Não, ela primeiro ela até que deu pra mim. As enfermeiras, em vez dela ir dar a medicação para minha avó, ela me acordava, ela acordava minha mãe para a gente entregar a medicação quando era bebê. Passar. Imagina um paciente em uma UTI, que não pode ter acompanhante. O que passa na cabeça dele? Ambiente estranho, é desconfortável, é barulhento, é frio. Você está podendo ver alguém morrer na sua frente, do seu lado. Você não conhece ninguém que está lá. E você só pode ver uma pessoa da sua família uma vez ao dia. E olhe lá, 2 pessoas no máximo, tá? Isso. Você pode pegar outra coisa, né? Você está internado por um e pode pegar outra. Além disso, todo mundo ou já passou ou um dia vai passar por o processo de luto, de perda, tá? O processo de luto tem 5 etapas. Não necessariamente vai ser nessa ordem e não necessariamente todo mundo vai passar por todas essas etapas. Algumas vezes as etapas demoram, outras vezes passam rápido, tá? Normalmente ela acontece nessa sequência. Normalmente. Mas pode ser que você pule. E a gente, como da área da saúde, na parte de psicologia, porque eu vou lidar com o psicológico do paciente, eu preciso entender quando alguém está em luto. E eu preciso identificar essas 5 etapas, tá? Primeira etapa é a negação. A pessoa não aceita. E aí pode ser, quem é que aceita? E isso pode acontecer quando o paciente morre ou quando eu tenho a notícia que o paciente tem uma doença terminal. Tá? Imagina, o familiar recebeu a notícia que aquela pessoa tem câncer, mas que aquele câncer não tem cura. E que ele tem pouco tempo de vida. A maioria das pessoas entram em negação. Não aceita, não é verdade. Aí começa a procurar 1001 profissionais, né? Depois eles entram aqui na fase da raiva, porque quer culpar alguém. Alguém tem que ter culpa por aquela perda. Alguém tem que ser responsável por aquela morte. Oi? Mas é porque é a gente que está cuidando. E aí é onde eu digo que a gente tem que entender o familiar. Porque pra gente, eu não vou dizer que é algo... Nasceu outro. Aí aqui tá nascendo um, ó, em cima. Olha. Ó. Tá ensinando, né? Ó, devagar. Acho que tá ensinando alguém. Então, vamos lá. Pode ser que aconteça assim. A gente, como profissional, eu não vou dizer acostumar, porque não é correto a gente se acostumar com a perda de pessoas, de pacientes, tá? Não se deixem acostumar. Médico. Mas algumas vezes a gente pode estar do lado, tá? Mas normalmente é o médico ou o assistente social. Um dos dois acabam dando a notícia. O que é que acontece? Voltando. O que é que acontece? O familiar, ele vai ter raiva. Ele vai descontar nas primeiras pessoas que eles veem na frente. A gente vai entender. O paciente morreu. Só que o familiar não vai entender. Ele vai estar com raiva e negando ao mesmo tempo, talvez. E ele vai querer descontar a raiva em alguém. E a gente não vai poder revidar. A gente vai ter que entender a fase que ele está passando. A gente tem que entender que ele está de luto. Certo? Oi?
Pode ser, tá? Tenta acalmar. Quando é um paciente em estado terminal, eu posso ter uma terceira fase, que é a barganha. Barganha é como se fosse uma negociação. Então, o paciente está em estado terminal. Normalmente, essa barganha acontece muito com crenças, religiões. Se eu viver, eu prometo que eu vou fazer isso, isso e isso diferente. Ó, se eu conseguir isso, e aí tenta negociar algumas coisas, tá? Depois vem a depressão, paciente, tristeza, né? Se deprime. E, por último, a aceitação. Não significa que a pessoa que aceita a morte, ela não sofre. Não é isso, tá? Ela se conforma. Infelizmente, morreu. Tá, eu vou fazer a chamada. Já. Vocês vão fazer em sala. Porque eu vou fazer questões e vocês vão responder as questões. Nem faz essa cara, Juliana. Não. Eu quero que todo mundo, quem está online, avisem para quem não ficou online, para na sexta-feira todo mundo vir. Certo? E aí eu vou parar só de gravar. Ô, minha gente, vai colocar.